Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Em um prédio a algumas centenas de passos de distância. Droga! Como um discípulo do Lorde Guanjun poderia estabelecer seu domínio? Quan Shen bateu a mão na mesa, o que sacudiu o prédio e quase o fez desabar. Ao lado dele estava Wu Yuan, classificado em quarto. Os dois tinham visto a batalha inteira. No começo, eles iriam assistir a esse show, mas o resultado foi tão inesperado. Um jovem que tinha acabado de entrar no clã derrotou Ji Fenjun, que estava em 13º lugar, e se tornou com sucesso o único discípulo abaixo do 9º lugar a ser classificado entre os 20 melhores. Aquele garoto era mais forte do que eu imaginava, mas ele não vai conseguir durar nem 10 movimentos contra mim. Ou Yuan olhou friamente para Zhao Feng. Quan Shen não suspeitou de suas palavras. Aqueles classificados de 11º a 20º ainda eram normais, mas depois de entrar no top 10, eles não eram mais normais. Aqueles discípulos externos de alto escalão tinham a habilidade de desafiar aqueles do reino ascensionado. Por exemplo, Wu Yuan desafiou um cultivador que estava nos primeiros céus do reino ascensionado. Aparentemente, o monstro que estava em primeiro lugar entre os discípulos externos derrotou um cultivador do reino ascensionado, embora ele estivesse apenas a meio passo do reino ascensionado. Uma figura apareceu de repente atrás dos dois. Vice-diácono Wang. Wu Yuan e Quan Shen se levantaram e fizeram uma reverência. Aqueles que eram diáconos tinham cultivo pelo menos no 4º ou 6º céus do reino ascensionado. É claro que um diácono como o Lorde Guanjun, que estava encarregado dos assuntos do mundo mortal, não era forte, bastava estar no reino ascensionado para se tornar um. Este Zhao Feng é bem inesperado. O vice-diácono Wang ficou levemente surpreso quando um sorriso apareceu em seu rosto. Ele não via alguém com tamanha força de batalha há muito tempo. Vice-diácono Wang, você deveria saber que ele é um discípulo do Lorde Guanjun, então por que você lhe deu uma tarefa? A voz de Quan Shen estava levemente culpada. Este vice-diácono tinha um bom relacionamento com o mestre Haiyun, mas conforme o mestre Haiyun começou a subir de posição, o relacionamento dele se tornou um pouco mais distante. Zhao Feng tem apenas um corpo espiritual de nível baixo, então não importa quão forte seja sua consciência de batalha, seu futuro será limitado. Ele poderia até mesmo ameaçar você, um discípulo interno? Ele será capaz de ameaçar um ancião? Não é um bom negócio ofender 2 vice-chefes de uma vez. Até mesmo seu professor, mestre Haiyun, pensaria nisso. O vice-diácono Wang disse fortemente. 2 vice-chefes? Você quer dizer? A voz de Quan Shen mudou um pouco. Ele obviamente sabia que o vice-diácono Wang disse era verdade. A consciência de batalha de Zhao Feng pode ser forte, mas seu futuro era limitado. Isso era como o Lorde Guanjun quando ele era jovem. Ele havia lutado contra o mestre Haiyun naquela época, mas não importa o quão forte Lorde Guanjun fosse naquela época, ele estava apenas no fundo do clã. O vice-diácono Wang não escondeu nada e contou como Zhao Feng havia sido discutido por 2 vice-chefes. Tanto o vice-chefe Guan quanto o vice-chefe Zhan querem Zhao Feng. O queixo de Quan Shen caiu aberto e ele imediatamente se sentiu impotente. Sendo um discípulo interno, ele obviamente sabia quanta autoridade esses 2 vice-chefes possuíam. Esses 2 eram um dos melhores mestres de matriz e mestres de pílulas, respectivamente, e eles contribuíram muito para o clã. Em termos de poder e autoridade, os 2 estavam logo abaixo dos anciões, mas quando os 2 se combinavam, até os anciões tinham que pensar bem. O ponto mais importante era este. O mestre Haiyun não disse a eles para suprimir os discípulos do Lorde Guanjun. Sendo um ancião do clã, o mestre Haiyun estava no reino espiritual verdadeiro e ele não iria suprimir propositalmente alguns discípulos que não tinham tanto talento. Quanto às ações de Quan Shen, tudo o que ele fez foi concordar silenciosamente. Sem o apoio de um ancião, Quan Shen obviamente não iria contra 2 vice-chefes, mas este não seria o fim. Ele pode não ser capaz de cuidar deles diretamente, mas ainda era simples para ele se livrar de algumas formigas por meio de truques. Após a batalha, Zhao Feng soltou um longo suspiro e pousou ao lado de seus 2 irmãos. Parabéns, irmão Zhao Feng. Você me faz invejar ao se tornar um discípulo interno substituto já. A princesa Yumenxian foi a primeira a vir e parabenizar. Ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de inspecionar o jovem na frente dela novamente. Irmão Zhao Feng, vamos todos soltar um suspiro. A batalha agora foi emocionante. O irmão Zhao Feng criou um milagre. Outros discípulos recém-entrados vieram bajular Zhao Feng. O clã Lua Quebrada havia aceitado 22 discípulos no total e contando San Yuanyao que havia sido levado, havia 21 que se tornaram discípulos externos, e dos 21, Zhao Feng foi o primeiro a se tornar um discípulo interno substituto. Obviamente, havia outros que estavam cheios de ressentimento. E daí se ele é um discípulo interno substituto? Ele nem chegou ao 9º posto do reino consolidado ainda. Não vai demorar muito para que o ultrapassemos.
Ele só tem um corpo espiritual de nível baixo. Xiao San, que tinha o cultivo mais alto entre os discípulos recém-entrados, havia se recuperado do choque. Na verdade, até ele havia ficado atordoado com a performance de Zhao Feng e teve que admitir que Zhao Feng havia estabelecido seu domínio. Era quase certo que poucas pessoas o ofenderiam mais tarde. Ele conseguiu de novo. Liu Yuer bufou friamente, mas havia um pouco de alegria em seu coração. Do ponto de vista dos novos discípulos, Zhao Feng venceu, embora estivesse mais fraco, e soltou um suspiro por todos eles. Somente quando todas as pessoas foram embora é que Zhao Feng cumprimentou Nan Gongfan e Yig Qingshan. Nan Gongfan e Yig Qingshan olharam complexamente para esse jovem na frente deles. Além da culpa, também havia gratidão em seus corações. Já que Ji Fengjun perdeu, parece que ele não vai mais causar problemas para o irmão Yang. Zhao Feng sorriu para Yang Qingshan. Após se tornar um discípulo interno substituto, Zhao Feng se mudou de onde os discípulos normais viviam. Dos discípulos externos, os discípulos internos substitutos receberam o melhor tratamento e tinham seus próprios pátios. Além disso, os recursos que eles receberam do clã também aumentaram. Depois de organizar suas coisas, Zhao Feng retornou à divisão grama-madeira. Mas o velho Guan estava criando um lote de pílulas agora mesmo e ele havia dito a alguém para dizer a Zhao Feng o que ele queria dizer. O vice-chefe Guan disse que lhe dará um dia de folga. Disse o mensageiro. Folga? Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Mas pensando no velho Guan, ele provavelmente pensou que tinha perdido e que estava dando a ele esse tempo para descansar e se curar. Ele também me disse para lhe dar algumas coisas. O mensageiro entregou alguns itens. Pílula de cura do sangue. Pílula de regeneração óssea. A expressão de Zhao Feng era estranha. Por essas pílulas, era possível ver o quão terrivelmente velho Guan pensava que havia perdido. A pílula de cura do sangue e a pílula de regeneração óssea eram itens caros que não eram vendidos no mundo mortal. A pílula de cura de sangue curava ferimentos internos. Desde que não se machucasse seriamente, a pessoa poderia se recuperar rapidamente. A pílula regeneradora óssea podia conectar ossos quebrados e aumentar o gasto de cura. Há também uma pílula de limpeza de medula. O mensageiro tirou uma pílula com inveja. Pílula para limpeza da medula? O coração de Zhao Feng deu um pulo. Ele tinha ouvido falar do efeito desta pílula. As pílulas de limpeza de medula podem mudar os atributos de alguém. Zhao Feng até tinha ouvido que esta pílula de limpeza de medula aumentava a chance de romper para o reino ascensionado a partir do 9º nível em um certo grau. Após receber esta pílula, Zhao Feng ficou levemente animado. O velho Guan havia lhe dado uma pílula tão preciosa quanto esta. Se os discípulos no meio passo do reino ascensionado comessem uma pílula de limpeza de medula, eles teriam de 10 a 20% mais chances de romper com sucesso para o reino ascensionado. No mesmo dia, Zhao Feng retornou ao seu próprio pátio e imediatamente engoliu a pílula de limpeza da medula. A energia da pílula de limpeza da medula era calma e lentamente se dissolveu em seus órgãos. Todo o processo foi como ferver água, lento e constante. Obviamente, isso ocorreu porque sua técnica de parede de prata havia atingido o pico do 8º nível. Isso tornou seu corpo mais forte do que os outros, o que lhe permitiu suportar mais energia. A pílula de limpeza da medula óssea não era calmante para pessoas normais. Zhao Feng circulou a técnica de respiração de retorno e a técnica da parede de prata ao mesmo tempo para tomar o remédio. Uma sensação de calor se espalhou por todo o seu corpo. Zhao Feng sentiu que seus atributos estavam sendo alterados e melhorados pela pílula de limpeza de medula. Ele se concentrou e sentiu a pulsação dentro do olho esquerdo. A pulsação em seu olho esquerdo tornou-se cada vez mais óbvia e enviou uma sensação de calor por todo o seu corpo, fundindo-se com a energia da pílula de limpeza da medula. Parece que o misterioso olho esquerdo também tem a capacidade de melhorar meus atributos. O palpite de Zhao Feng foi ainda mais comprovado. No começo, seu entendimento era normal. Mas depois da fusão do olho esquerdo, tudo começou a mudar lentamente. O corpo antes normal começou a mudar também. Se esse olho veio de um deus antigo, como ele permitiria que seu dono tivesse um corpo normal? É claro que, antes de retornar ao seu auge, ele aprimoraria o talento de seu dono até que ele fosse capaz de dominar o mundo. Zhao Feng sentiu que a sensação em seu olho esquerdo estava muito mais forte do que antes e a taxa de absorção de energia da pílula de limpeza da medula óssea aumentou muito. Meia hora depois, uma camada de fluido preto, pegajoso e fedorento apareceu no corpo de Zhao Feng. Dentro da dimensão do olho esquerdo de Zhao Feng, o feixe de luz atingiu 2,43 metros. Zhao Feng sentiu sua energia mental aumentar e que seu corpo tinha passado por uma grande mudança. Neste momento, apenas um quarto da energia da pílula de limpeza de medula tinha sido absorvida. Por causa da mudança no olho esquerdo de Zhao Feng, o efeito do uso da pílula de limpeza da medula foi muito melhor do que o esperado. Quando alguém ingeria uma pílula de limpeza de medula, normalmente liberava uma camada de fluido pegajoso, mas Zhao Feng liberava 3.
Zhao Feng tinha certeza de que o misterioso olho esquerdo tinha o mesmo efeito que a pílula de limpeza de medula e poderia melhorar seus atributos. Mas isso aconteceu com o tempo. Naquele momento, o efeito do olho esquerdo não só se fundiu com a pílula de limpeza da medula óssea, como também melhorou seu corpo mais do que a pílula sozinha teria feito. A primeira camada excretada era mais mal cheirosa e as outras duas eram mais fracas. Quando a segunda camada foi excretada, Zhao Feng sentiu que sua técnica da parede de prata havia atingido o limite do 8º nível e estava a um passo do 9º. Usando essas chances, Zhao Feng circulou completamente a técnica da parede de prata e absorveu o máximo que pôde. Sua técnica da parede de prata finalmente chegou ao 9º nível quando a terceira camada foi excretada. Zhao Feng ficou muito feliz, ele havia alcançado o 9º nível muito mais rápido do que o esperado. Este era um clã, os recursos que ele tinha ultrapassavam em muito o mundo mortal. A pílula que um vice-chefe casualmente deu o fez mudar completamente. Quanto mais alto alguém alcançava no fortalecimento corporal, mais difícil era progredir. Após atingir o 8º nível, a técnica da parede de prata era muito mais difícil de melhorar em comparação com outras habilidades mortais. Foi também por isso que muitos discípulos externos não se concentraram no fortalecimento do corpo. O único dos discípulos externos cujo corpo pode ser comparado ao meu é o Yuan. Um sorriso apareceu nos lábios de Zhao Feng enquanto sua confiança aumentava. Ao mesmo tempo, ele estava muito ansioso pelos últimos 2 níveis da técnica da parede de prata. Havia um total de 11 níveis na técnica da parede de prata e quando alguém alcançava o 10º nível, significava que somente o corpo havia alcançado o reino ascensionado. 11º nível, corpo de perfeição, difícil de ser destruído. Zhao Feng estava no 9º nível e podia derrotar aqueles no 9º nível do reino consolidado apenas com seu corpo. Do sangue aos ossos, das veias aos órgãos, o corpo de Zhao Feng era muito mais forte do que aqueles do mesmo nível. Zhao Feng fechou os olhos, e dentro da dimensão do seu olho esquerdo, a luz azul se estendeu para 2,43 metros. O travesseiro de limpeza de medula o fez entrar nos estágios finais do 8º nível do reino consolidado. Zhao Feng soltou lentamente um longo suspiro e se levantou depois de 2 horas sentado. O sol lá fora já havia nascido. Zhao Feng se levantou e caminhou em direção à divisão grama-madeira. No caminho, ele foi até o local de trabalho de Nangonfan e Yang Qinshan. Yang Qinshan estava despejando água, um trabalho muito mais fácil do que antes. Irmão Zhao, depois que você estabeleceu sua força, esses discípulos externos se tornaram muito mais contidos. Yang Qinshan sorriu. Embora Yang Qinshan ainda trabalhasse muito, ninguém o intimidava. Zhao Feng assentiu e foi até onde Nangonfan estava. Ele está aqui. Shen Feng teve um soluço ao ver Zhao Feng aparecer. Desde que Zhao Feng derrotou Ji Fengjun e se tornou um discípulo interno substituto, Shen Feng ficou cheio de medo. Zhao Feng propositalmente se aproximou e conversou um pouco com Nangonfan. Graças ao irmão Zhao, embora meu trabalho seja duro, ninguém ousa causar problemas. Nangonfan ficou cheia de gratidão e deu um tapinha no ombro de Zhao Feng. Depois de ver seus 2 irmãos, Zhao Feng soltou um suspiro. Logo, ele chegou à divisão grama-madeira e viu o vice-chefe Guan. Como você se sentiu ontem? O velho Guan riu. Zhao Feng fez uma pausa e respondeu imediatamente. Graças ao vice-chefe Guan, o efeito da pílula de limpeza da medula foi ótimo. Ele estava cheio de gratidão. O preço da pílula de limpeza da medula era muito alto, e para aqueles abaixo do reino ascensionado, essa pílula só aparecia em seus sonhos. Que pílula de limpeza de medula? Estou perguntando como foi desafiar um discípulo interno substituto. O velho Guan deu a ele o olho branco. Sendo um dos melhores mestres de pílulas do clã, uma pílula de limpeza de medula não era muito para ele. Zhao Feng entendeu imediatamente que o vice-chefe Guan não sabia que havia vencido. A força dos discípulos internos substitutos era muito maior do que o esperado. Se eu tivesse sido um pouco descuidado, eu teria perdido. Zhao Feng suspirou. Sim. Isso mesmo. O velho Guan continuou balançando a cabeça, mas sua expressão mudou de repente depois de ouvir a última parte. Espere. Você está dizendo que você não perdeu. A princesa Yumenxin e os outros discípulos externos podem lhe dizer que isso é verdade. Zhao Feng deu um leve sorriso. Embora Yumenxin soubesse da verdade, ela não ousou passar essa notícia para o velho Guan porque este queria que Zhao Feng perdesse, para que ele se concentrasse na fabricação de pílulas. Como esperado, o velho Guan não acreditou e chamou Yumenxin. Sob os olhos mortais do vice-chefe, Yumenxin só conseguiu gaguejar fracamente. O irmão Zhao Feng realmente derrotou Ji Fengjun, foi uma batalha acirrada. Batalha acirrada? O coração do velho Guan se sentiu um pouco melhor, mas ele ainda estava surpreso. Ele sabia quanta força cada discípulo interno substituto possuía, todos eles estavam no meio passo do reino ascensionado. Qual era a classificação do discípulo interno substituto? O vice-chefe Guan perguntou casualmente. 13º.
Yu Menxian disse cuidadosamente. Ela estava com medo de ser levada pela raiva do velho Guan. O que? 13º. O queixo do velho Guan quase caiu enquanto ele olhava para Zhao Feng como se estivesse olhando para um monstro. Se Zhao Feng tivesse derrotado o discípulo externo classificado em 20º, pode-se dizer que ele teve sorte, mas o oponente de Zhao Feng era o 13º. Sabendo da verdade, o velho Guan ficou muito feliz e triste ao mesmo tempo. O velho Guan decidiu não mencionar isso novamente. Ele então deu a Zhao Feng algumas tarefas, dessa vez ele deu a Zhao Feng alguns livros para fazer pílulas. Esses livros eram todos conhecimentos básicos sobre como fazer pílulas, mas eram muito mais profundos do que o guia para iniciantes para fazer pílulas. Cada um deles era tão difícil de compreender quanto o manual do coração da chama da pílula. Além disso, o velho Guan também deu permissão a Zhao Feng para deixar que este o observasse refinar pílulas. Alguns mestres de pílulas tinham seus próprios truques, e além de seus discípulos ou ajudantes pessoais, ninguém deveria assistir, especialmente porque o velho Guan era um dos melhores mestres de pílulas do clã. Fazer isso significava que Zhao Feng tinha o mesmo tratamento que os discípulos do velho Guan. Para mostrar seu respeito e boa vontade, Yu Yao também permitiu que Zhao Feng visse como ela refinava pílulas. Isso é bom, tenho algumas pílulas importantes que preciso refinar agora. O vice-chefe Guan assentiu e isso significava que ele devia um favor a Yu Yao. Assim, Zhao Feng trilhou o caminho da fabricação de pílulas. Pelos próximos dias, tudo o que ele fez foi assistir ao processo. As pílulas que Yu Yao criou eram mais simples porque suas habilidades não eram tão profundas quanto as do velho Guan e ela tinha que ensinar a princesa Yu Menxian ao mesmo tempo. Isso também beneficiou Zhao Feng, que passou a conviver com Yu Menxian todos os dias e aprender algumas dicas e truques para fazer pílulas. Às vezes, Yu Yao também explicava o que estava fazendo e, enquanto eles aprendiam, Yu Menxian fazia muitas perguntas, enquanto Zhao Feng ficava quieto a maior parte do tempo. Yu Yao também estava secretamente de olho em Zhao Feng e percebeu que este estava extremamente concentrado quando ela abriu o fogo e colocou as plantas. Embora Zhao Feng não tenha feito muitas perguntas, todas as perguntas que ele fez eram importantes. Durante o dia, Zhao Feng observava Yu Yao refinar pílulas e ocasionalmente observava o velho Guan também. A técnica deste último era muito mais complicada e era um borrão aos olhos dos espectadores. Zhao Feng gostou mais de ver Yu Yao refinar pílulas porque seu estilo era simples e fácil de aprender, isso era para ele, é claro. Zhao Feng aprenderia a fazer pílulas durante o dia e cultivaria durante a noite. Depois de ficar na sala de refino de pílulas por tanto tempo, ele até conseguiria uma ou duas pílulas espirituais de classe baixa se tivesse sorte e isso era extremamente útil para aqueles no reino consolidado. 4 a 5 dias depois, Yu Yao começou a testar como Yu Menxian e Zhao Feng estavam progredindo. Yu Menxian conseguiu responder a maioria das perguntas, enquanto Zhao Feng conseguiu responder a todas. Yu Yao suspirou dentro de seu coração e teve que admitir que Zhao Feng tinha mais talento do que Yu Menxian em termos de fabricação de pílulas. Enquanto Yu Menxian começou a aprender a fazer pílulas um pouco mais tempo do que Zhao Feng, ela não era tão proficiente quanto Zhao Feng. Claro, isso não significava que seu talento fosse ruim. Na verdade, o talento de Yu Menxian em fazer pílulas era maior do que a maioria dos mestres de pílulas que Yu Yao já tinha visto e ela era extremamente esforçada. Tia! Zhao Feng consegue memorizar tudo o que viu, então como posso ser melhor que ele em termos de conhecimento? Ele pode não ser melhor que eu em termos de refino de pílulas. Yu Menxian ainda não estava disposto a admitir a derrota. Ouvindo isso, até Yu Yao sentiu que era lógico. Zhao Feng pode ser capaz de memorizar tudo o que viu, então Yu Menxian não seria capaz de vencê-la em termos de conhecimento, nem mesmo a própria Yu Yao. No segundo dia, dentro da sala de refino de pílulas. Hoje, eu quero que vocês dois criem um lote de pílulas. Eu não darei nenhuma direção ou ajuda. Yu Yao disse aos dois. A pílula que você vai refinar é a pílula de sangue. Ela pode ser rara no mundo mortal, mas aqui é apenas uma pílula de nível super baixo, então você pode ir em frente e tentar. Ao ouvir que eles iriam realmente refinar pílulas, Zhao Feng ficou um pouco animado. As pílulas de sangue eram exatamente as que a seita Zhao havia dado como recompensa naquela época. Essa pílula podia aumentar o cultivo de alguém, mas quase não tinha utilidade para aqueles no 7º posto do reino consolidado ou superior. No clã, essas pílulas eram lixo, sua única utilidade era permitir que os discípulos se familiarizassem com a fabricação dessas pílulas. Zhao Feng não pôde deixar de suspirar, pois os pontos de partida dos dois mundos eram muito diferentes. Dentro da sala de refino de pílulas. Yu Yao pegou todos os recursos e os colocou em prática para ver o quão bem esses aprendizes de pílulas eram. A irmã Yun pode ir primeiro. Zhao Feng acenou com as mãos. Yu Menxian começou a organizar os materiais e acendeu o fogo. O ponto-chave no refino de pílulas era controlar a chama, a força da chama afetava diretamente o refino da pílula. Durante o processo de controle da chama, a chama se extinguiu repentinamente e o forno de pílulas tremeu levemente.
Yu Menxian gritou e estava prestes a tentar salvá-lo, mas uma fumaça azul apareceu e exalou um cheiro estranho. Parece que alguém peidou. Zhao Feng não conseguiu evitar rir. O rosto de Yu Menxian ficou vermelho de vergonha. Do que você está rindo? Se você tem habilidade, faça um lote. Menxian, não seja desrespeitosa. A culpa é sua por ter falhado. Yu Yao disse severamente. Assim que as palavras saíram de sua boca, Yu Menxian percebeu que seu problema de princesa apareceu novamente. Sua identidade de princesa não era muito efetiva no clã e seu pai e tia alertaram repetidamente para não ofender cultivadores fortes com sua atitude. Zhao Feng era um discípulo pelo qual tanto o velho Guan quanto o velho Zhang estavam lutando e não era uma boa ideia ofender alguém com tal status e potencial. Mas talvez porque ela tinha se familiarizado com Zhao Feng nos últimos dias e este último estava calmo, ela esqueceu disso. Está tudo bem, essa é a atitude. Zhao Feng riu e não levou isso a sério. O ponto principal aqui era o refino de pílulas. Desde que entrou na divisão grama-madeiras, Zhao Feng começou a se interessar pela fabricação de pílulas e esse interesse foi fundado pela atração das pílulas espirituais. Zhao Feng pensou que se ele se tornasse um mestre de pílulas, ele poderia refinar todas as pílulas que precisasse. Isso poderia apoiar seu cultivo e economizar dinheiro. Fabricantes de pílulas eram um trabalho quente no clã. Zhao Feng, você viu o erro que o Menxian cometeu antes? Yun Yao decidiu testar Zhao Feng. Zhao Feng não tinha medo de dar um golpe muito forte em Yu Menxian. Primeiramente, ela era muito cautelosa como um rato, então sua chama era muito pequena e a temperatura não era alta o suficiente. Em segundo lugar, houve alguns erros que ela cometeu ao controlar a chama e, como o fogo era pequeno, ele se extinguiu instantaneamente. Claro, esses foram os erros mais óbvios, estou com preguiça de dizer os outros erros menores. Ouvindo isso, Yu Menxian ficou tão brava que tremeu, mas não conseguiu explodir. Se fosse uma pessoa normal, ela já a teria mandado voando com um chute. Sendo uma princesa, quando alguém disse algo assim para ela antes? Sim, os pontos-chave foram ditos. Yun Yao disse em tom de elogio enquanto balançava a cabeça. Yu Menxian só conseguiu suprimir sua raiva. Uma luz brilhou em seus olhos enquanto ela sorria e dizia. Menxian era muito burra, o mestre das pílulas Zhao pode me ensinar. Eu não sou um mestre em pílulas. O coração de Zhao Feng pulou, era óbvio que Yu Menxian o elogiou para que a queda fosse maior. Qualquer aprendiz de pílula dificilmente teria sucesso na primeira tentativa. Depois que Yu Menxian falhou, foi a vez de Zhao Feng. Dentro de sua mente, o processo de Yu Yao criando a pílula de sangue apareceu. Nos últimos dias, Zhao Feng tentou algumas vezes abrir a chama, controlá-la e adicionar os materiais, mas foi tudo um teste. Foi muito mais difícil juntar todos os passos e concluí-los de uma só vez. Controlar a chama era o mais importante e o menor erro podia abalar o resultado. O primeiro passo é colocar os materiais. O olho esquerdo de Zhao Feng abriu-se lentamente e ele pegou uma porção de cada material necessário. Entre os mesmos materiais, havia bons e ruins que poderiam afetar a umidade e outras pequenas coisas assim. Zhao Feng escolheu a composição mais adequada e Yu Yao, que havia notado esses pequenos atos, acenou com a cabeça em elogio. Logo no primeiro passo da escolha dos materiais, Zhao Feng derrotou Yu Menxian. Depois que os materiais foram escolhidos, Zhao Feng os colocou na fornalha em ordem e os colocou em lugares específicos. O calor da fornalha não estava presente em todos os lugares, havia locais de calor alto e baixo, respectivamente. O primeiro passo, adicionar os materiais, foi concluído. Zhao Feng não perdeu nenhum passo e, se seus passos fossem desajeitados ou hesitantes, o processo de Yu Yao refinando as pílulas aparecia em sua mente. O segundo passo, acender a chama. Acender a chama parecia simples, mas havia um processo. Este tamanho e temperatura da chama não poderiam ter erro, mas uma pílula de baixa classe como a pílula de sangue não precisava de uma chama extremamente específica. Zhao Feng acendeu um pedaço de carvão e uma pequena chama vermelha apareceu. O próximo passo foi o mais importante, controlar a chama. Zhao Feng se concentrou, abriu o olho esquerdo e usou sua força interior para afetar diretamente a chama. Era preciso atingir o 7º posto do reino consolidado para se tornar um aprendiz de pílula, porque só então sua força interior era capaz de deixar seu corpo e afetar a chama. Mesmo assim, essa era a pior maneira, mas se alguém nem sequer tivesse atingido o 7º posto, como eles deveriam fazer isso? O controle da chama de Zhao Feng era extremamente forte e a pequena chama se espalhava uniformemente pela fornalha. Com o passar do tempo, um leve cheiro medicinal emanava da fornalha. Zhao Feng ocasionalmente adicionava mais algumas brasas para manter a chama e, embora não estivesse familiarizado com o controle da chama, isso era natural para ele. Isso acontecia porque seu olho esquerdo era preciso e ele conseguia controlar bem sua força interior. Por 2 horas inteiras, Zhao Feng ainda controlou casualmente a chama. Isso fez a expressão de Yu Menxian mudar um pouco, ela não esperava que a força interior de Zhao Feng fosse tão densa e espessa.
Se fosse ela, sua força interior teria sido esgotada. Usando cada pedaço de poder para seu uso preciso, ele alcançou a maestria em controlar a chama. Yao Yun suspirou, sua habilidade em controlar a chama já podia ser comparada com a de alguns mestres de pílulas mais velhos. Neste momento, Yun Yao não pôde deixar de admirar os olhos do velho Guan. Zhao Feng era de fato um prodígio na fabricação de pílulas. A fabricação de pílulas exigia precisão, especialmente no controle da chama. 2 horas depois, a força interior de Zhao Feng desapareceu lentamente e a chama se extinguiu. O calor restante da fornalha ainda fazia com que ela exalasse um cheiro medicinal. Zhao Feng cheirou e descobriu que realmente pertencia à pílula de sangue. Seu cheiro agora era 10 vezes mais forte do que antes, pois tinha acabado de ser feito. Depois de esperar um pouco, Zhao Feng bateu o dedo no ar. Da fornalha saltaram dezenas de pílulas vermelho sangue. Este foi o último passo, abrir o forno. Era preciso cronometrar quando abrir o forno. Se fosse muito cedo, a pílula poderia não ter se solidificado ainda, e se fosse muito tarde, o tamanho da pílula poderia ser muito grande e rachar. Nessa situação, a pílula poderia explodir e destruir toda a sala de refino de pílulas. Zhao Feng balançou seu manto e agarrou as dezenas de pílulas de sangue vermelho com a mão. Deixe-me ver a taxa de sucesso. Yun Yao disse enquanto sorria. Taxa de sucesso? Zhao Feng fez uma pausa, mas logo se lembrou do que isso significava. Quando um lote de pílulas era feito, sempre havia uma taxa de sucesso. Por exemplo, de 10 pílulas, pode haver apenas 5 pílulas criadas com sucesso, as outras seriam pílulas de lixo ou pílulas não classificadas. Zhao Feng entregou todas as pílulas para Yun Yao. Não podem ser todas pílulas inúteis e sem classificação, certo? Yu Menxian riu. Nesse momento, ela viu que o rosto da tia estava solene e cheio de choque. 13 pílulas de sangue, uma pílula perfeita, 4 excelentes, 6 normais e 2 outras que estão um pouco abaixo do padrão normal, mas ainda na categoria normal. Yun Yao não conseguiu evitar respirar fundo. Se os requisitos não forem rigorosos, essa é uma taxa de sucesso de 100%. 100%! O rosto de Yu Menxian ficou pálido de medo, como se ela tivesse ficado assustada. Então, ela e Yun Yao olharam para Zhao Feng com emoções complexas. É a primeira vez que você refina pílulas? O choque e o questionamento não desapareceram do rosto de Yun Yao. Isso mesmo. O coração de Zhao Feng estava um pouco fraco, ele não esperava que sua precisão e controle fossem tão bons. Após sua confirmação, Yun Yao e Yu Menxian pareciam ter sido derrotados e suas almas perdidas. Essas 13 pílulas foram criadas por você, então você as tem. Yun Yao devolveu as pílulas que Zhao Feng refinou para ele. Então. Não houve um então. Zhao Feng foi expulso sem motivo, deixando para trás apenas Yun Yao e Yu Menxian. Tia, por que você não está mais ensinando ele? Como posso ensinar um prodígio como ele? É um milagre. Como alguém pode ter uma taxa de sucesso de 100% ao refinar seu primeiro lote de pílulas? Yun Yao suspirou em desespero. Como isso é possível? Yu Menxian ficou sem palavras. Mantenha isso em segredo por enquanto. Tudo o que você precisa fazer agora é não ofendê-lo e manter um bom relacionamento com ele. Yun Yao disse. Depois de sair da sala de refinos, Zhao Feng pensou profundamente. É assim que é. Não importa o quão excelente seja o fabricante de pílulas, é difícil para eles terem uma taxa de sucesso de 100%, mesmo que sejam mestres em pílulas, a menos que criem pílulas muito abaixo do seu padrão usual. Zhao Feng finalmente percebeu que sua taxa de sucesso de 100% era chocante. Como era sua primeira vez refinando pílulas, ele não tinha um padrão e ainda assim obteve uma taxa de sucesso de 100%. Nos dias seguintes, Zhao Feng ficou muito mais relaxado e livre, as tarefas que o velho Guan lhe dera foram concluídas. Durante o dia, ele ocasionalmente lia alguns livros e à noite, ele cultivava. Seu foco principal ainda era a técnica da parede de prata. Mas depois de atingir o 9º nível, seu progresso desacelerou. Levaria pelo menos alguns anos até que sua técnica da parede de prata atingisse o 10º nível, de acordo com sua análise. Zhao Feng só podia esperar e torcer para que o vice-chefe Guan lhe desse mais algumas pílulas espirituais. Se não desse, ele mesmo poderia criá-las mais tarde. O tempo passou rápido e Zhao Feng já estava no clã há meio mês. Dos discípulos recém-chegados, Xiao San, Yu Menxian e Liu Ye tiveram as maiores melhorias. Xiao San aparentemente alcançou o meio passo, reino ascensionado, enquanto Yu Menxian e Liu Ye alcançaram o pico do 9º posto do reino consolidado. Tal velocidade era um milagre no mundo mortal. Mas no clã, era rápido, mas não chocante. As 9 fileiras do reino consolidado eram apenas um começo, afinal. Zhao Feng sabia que Yu Menxian tinha uma tia mestra em pílulas, então ela havia comido pelo menos 5 ou mais pílulas de limpeza da medula, mas Liu Ye não pôde ser encontrada entre os discípulos externos.
Alguns disseram que ela foi acolhida por outro ancião e se tornou a terceira pessoa a se tornar discípula de um ancião, depois de Bei Mo e San Yuanyao. Os dois Nangonfan e Yang Qinsha alcançaram o meio passo do nono e nono posto, respectivamente. Comparado com os outros, a velocidade de cultivo de Zhao Feng não era rápida. Embora ele tenha se concentrado principalmente na técnica da parede de prata, seu cultivo ainda havia avançado para o nono nível. Fim dos capítulos do 120 ao 122. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!